não vamos discutir nem a questão de ser de direita ou de esquerda. O ponto principal é que é possível crescer em qualquer forma, mas nós temos que colocar um enfoque e criar políticas que garantam essa maneira de gerir nessa linha de crescimento. Olha só, a gente está aí já com, essa semana inclusive, com a revisão do crescimento econômico para esse ano de 2009. Existia muita expectativa que 2019 pudesse ser o ano que de verdade a gente pudesse retomar o crescimento, mas isso, ao que parece, não vai acontecer. Revisão aí, 1% de crescimento. E para quem está acompanhando a gente, não entende muito de economia, 1% de crescimento não garante nada, praticamente nada de emprego para quem está aí esperando, né? Nós temos quase 13 milhões de desempregados. Exatamente. E nós estamos falando também que, além dos desempregados, as pessoas que estão jovens entrando no mercado de trabalho também não vão ter esse espaço. Então, é um país que não abre condições para que tantas gerações que estão presentes hoje, como as novas que estão entrando, consigam garantir o seu lugar. Eu ando desconfiado, incomodado, que também a conversa de que a reforma da Previdência resolve tudo também é meio conversa fiada. O que você me disse? Eu diria que é pavio, né? Sabe quando a gente dispara uma bombinha ou então um rojão? Coisa que eu não suporto, mas quando alguém dispara um rojão, a gente tem que botar fogo num pavio. E é a forma como você pode iniciar um processo. Por quê? Porque o Brasil vinha numa forma perdulária, Ronaldo, gastando mais do que arrecada há muitos anos. E chega uma hora que a conta não fecha mesmo, porque imagine assim, vamos falar em termos fisiológicos, né? Alguém que possui muita reserva ou muito recurso, alguém que tem bastante sobrepeso ou muita massa muscular, se ele para de ganhar massa muscular e começa só a consumir, ele vai emagrecendo. Isso é possível até um certo momento, quando ele fica tão magrinho que ele entra em falência, né? Falência física do corpo dele, né? Então é a mesma coisa em finanças, em economia ou no país. Nós começamos um processo de gastar dinheiro mais do que tinha já há alguns anos. Vale lembrar, você comentou os últimos 40 anos, você falou de 2000 para cá também, o Brasil possuía uma relação de déficit, ou seja, de gastos, bem menor, né, déficit é desencaixe financeiro, né, desencaixe das capacidades de arrecadação e de gastos. Bem menor, nós gastávamos bem menos nos anos 2000. E foi feito naquela época um ajuste muito importante dos gastos do governo. Vamos lembrar de FHC, e o Lula também, quando ele pegou o governo dele em 2002, ele entrou apertando também. Então, o que aconteceu com o Brasil? Nós tínhamos dinheiro que estava sobrando naquele momento. E então, na sequência, começou-se a gastar, e não parou mais. Então, chega uma hora que... Quer dizer, o negócio desinvestou. Desinvestou é uma boa, exatamente. E bem do campo. Exatamente. O povo desandou em gastar dinheiro que não tinha e começou a usar dinheiro de bancos, começou a usar dinheiro do mercado, começou a pegar empréstimos que, quando eu, por exemplo, falo em finanças pessoais sobre títulos do governo, ou a gente fala de tesouro direto, é basicamente você emprestar dinheiro para o governo. Né? Então, assim, o volume de empréstimo do governo federal, de dinheiro do mercado que ele tira, é enorme. Então, isso significa o quê? Que ele está buscando dinheiro no mercado. Está torrando dinheiro que ele não tem. E ele resolve um problema hoje para criar um problema ano que vem. Porque se ele está pegando dinheiro hoje emprestado, ano que vem tem que pagar o dinheiro de volta e pagar o que mais? Juros. Então, a conta fica maior. Né? Quando o dinheiro é bem investido, a conta fica boa, mas quando o dinheiro não é tão bem investido, o gasto é exacerbado, gastou demais, ou o investimento não foi tão adequado assim, a conta começa a prejuízo. Por exemplo, quando alguém constrói muitos prédios ou muitas instalações, ou faz muito estado de Copa do Mundo, dinheiro que foi e nunca mais volta, porque nunca vai fechar essa conta. Quer dizer, gasta... Não tem de onde buscar esse dinheiro, porque esse dinheiro parou de entrar. Exato. Né? E aí a coisa fica complicada. Mas como que isso afeta... Porque a gente está falando de uma esfera que é a esfera governamental, Perfeito. que é extremamente importante, mas o próprio mercado quer cada vez menos a presença do Estado. Exato. Então, às vezes dá aquela impressão assim, mas se o Estado está com problema financeiro, mas o mercado está funcionando, está tudo bem. Mas por que existe essa relação entre os problemas que o governo tem com as contas dele, que são contas do governo,
e o crescimento das empresas que efetivamente são aquelas que geram Essa emprego? pergunta é ótima. Eu imagino o seguinte, se a conta não fecha para o governo, ele tem que buscar dinheiro, ele tem que levantar dinheiro de alguma forma. O governo não pode quebrar, correto? Certo. Ele tem que pagar as contas. Então ele tem duas opções. Ou ele faz dinheiro, quer dizer, ele imprime papel, moeda e joga no mercado. E aí imprime sem lastro, ou seja, sem ter nada para poder... Gera inflação, e aí a gente volta a ter aquela inflação que existia na época do Sarney, de 10, 12, 15, terminou com 80% no mês. Ou ele pode fazer empréstimos, que ele já faz hoje. Ele já está nos limites das possibilidades todas. Vamos lembrar que a Dilma, em 2014, tinha uma inflação no Brasil, deixou em 13, 14, uma inflação de 10% num ano, que é um absurdamente grande essa inflação para um país Sim. como o nosso, que não crescia nem isso. Então, nós tivemos um tempo muito ruim com inflação recente agora. Então, a pergunta é, como que o governo, não fazendo dever de casa, afeta a economia? Se o governo perde a credibilidade, como é que ele vai convencer alguém a emprestar dinheiro para ele? O risco do governo ficou maior, correto? Então ele tem que pagar juros que vão ser mais altos. Exatamente. Se o juros é mais alto, então uma empresa precisa pegar dinheiro no mercado. O governo oferece, olha, eu pego dinheiro de vocês do mercado e pago 10, 12, 15, 20% no ano. A empresa, para poder pegar o mesmo dinheiro, vai ter que pagar mais caro. Então, o que ocorre no mercado é que nós começamos a ter uma concorrência desleal com o governo, porque ele gasta mais do que deveria e nós não vamos ter recurso, porque ele também vai tirar dinheiro do mercado mais do que deveria. O governo deveria ser menor e só se restringir naquilo que ele deve fazer para garantir, né, para poder investir o necessário naquilo que ele faz de verdade. Não deveria ter feito Copa, não deveria ter feito Olimpíadas, não deveria ter nada disso. Ele deveria ter feito o quê? Educação, saúde, segurança, que é o básico. Se fizesse isso bem feito, estava muito bem, né? Mas infelizmente isso não aconteceu e sentimos os reflexos até hoje. Então, essas obras, nós estamos conversando aqui com o professor doutor Daniel Eduardo dos Santos, e a gente está falando sobre esse universo da economia, e eu gostaria de voltar a essa questão do estádio, né, de Copa, Olimpíada. Isso foi problema? Foi um dinheiro que está fazendo falta? Faz falta, porque o que ocorre? Se fossem feitas obras que realmente garantissem melhorias para a vida da população, seria ótimo. Digamos assim, que fosse feito realmente um transporte urbano, ou de trem, ou de metrô nas cidades, e que todo mundo tivesse um processo muito mais fluido de trabalho. Isso seria interessante, mas construiu-se prédios, né? Construiu-se uma panela de concreto para jogar bola 2 vezes por semana. Isso não é rentável. Uma empresa não consegue rodar para ganhar dinheiro. Quer dizer, do ponto de vista econômico, é uma grande besteira. E se você olhar a história, não existe nenhum país do mundo que fez uma Olimpíada ou Copa do Mundo que saiu melhor do que entrou. Certo? Nenhum país do mundo. Os Estados Unidos, eles perderam dinheiro, mas eles podem perder dinheiro. A Inglaterra também perdeu dinheiro, mas eles podem perder dinheiro, porque eles têm bastante, correto? Agora, em qualquer outro caso, dos demais países todos, eles entram no processo seguinte em um tempo ruim, porque eles gastaram dinheiro que não retorna para a sociedade. Então, digamos assim, gente igual a gente, ou seja, país que está com as contas apertadas, Brasil, África, não devia nem pensar em trazer esses eventos para cá. Nem pensar, porque não tem dinheiro para gastar nisso. Aí alguém pode dizer, mas vamos investir na melhoria da qualidade da população, da vida da população, com transporte, com saneamento, com esse... Faça isso sem a Copa, faça isso sem a Olimpíada, não precisa disso para gastar, porque o gasto faz falta hoje. 1 bilhão num estádio de futebol em São Paulo, que usa de vez em quando, ou 400 milhões de reais num estádio em Brasília, ou na Amazonas que não usa nunca, não reverte em benefício para a sociedade. Agora, do ponto de vista econômico, hoje, esse recurso tivesse sido colocado em áreas produtivas ou deixado no BNDES para emprestar para as empresas a taxa de juros mais baixas, como foram feitos esses empréstimos no passado, as empresas estariam pegando dinheiro no recurso do BNDES, investindo, produzindo mais, gerando emprego e garantindo o acesso à população de produtos em volume maior e com preços menores. Isso é economia básica. Por isso que eu falo para você, é simplista, mas realmente nós temos que algumas vezes sermos simples na análise, na discussão. Podemos tentar pintar tudo que queira, mas infelizmente a resposta básica é essa.
Quer dizer, é vontade de tentar fazer direito, né? Exatamente. Quer dizer, no caso do Brasil, não haveria necessidade de nenhuma grande mágica. É só responsabilidade mesmo com a gestão pública. Exatamente. Né? Hoje, os que nos ouvem em casa ou nas empresas sabem que no final do mês ele não pode gastar mais do que ele ganha porque ele vai entrar no cheque especial. No caso do governo, o cheque especial quem paga não é o próprio governo, porque no próximo período de eleição, eventualmente outra pessoa entra ou ele rola a dívida, como aconteceu tantas vezes. Então não existe esse comprometimento e esse sentir o peso da responsabilidade pelos compromissos que ele assume. Quer dizer, é mais ou menos como, já que você citou a casa da gente, né? Como a gente tem uma renda para X e aí a gente adquire o carro novo, que não cabe no orçamento. Exato. E aí faz dívida, exato, compra uma casa. Exatamente. E aí tudo bem que você vai se virando e tal, mas daqui a pouco você começa a ter que pegar empréstimo. Exatamente. E daqui a pouco quem te empresta já fica desconfiado que você não vai conseguir pagar em algum momento. Essa é a realidade do Brasil hoje. Exatamente isso. Quando alguém está em casa hoje e o filho sai do quarto e deixa a luz ligada, a mãe já grita, né? Desliga essa luz, tá achando que eu sou sócio da Copel, né? Aquela toda. E no chuveiro a mesma coisa, já deu 10 minutos, já foi muito. Na gestão pública, a política tem que ser a mesma, né? O cuidado, a gestão moral, a transparência, o cuidado do recurso do erário público tem que ser exatamente o mesmo. Doutor Daniel, para a gente fechar aqui a nossa conversa, certamente uma primeira de outras tantas, então a reforma da Previdência, embora ela não resolva o problema, ela acaba sinalizando para o próprio mercado, para as empresas, alguma coisa do tipo assim, a gente está disposto, né, o governo, como se o governo estivesse falando para o mercado, a gente está disposto a fazer o dever de casa e começar a colocar a casa em ordem, a gente vai agir com mais responsabilidade com o dinheiro, é mais ou menos isso. Exatamente isso. Sabe que é uma falácia, né, Ronaldo? Quando a gente usa argumentos verdadeiros para conduzir a pessoa a uma conclusão falsa. Então a gente brinca assim que Deus é amor, né? Aí alguém fala que o amor é cego, então Deus é cego, né? E alguém diz, Steve Wonder é cego, então Steve Wonder é Deus. Oh, meu Deus, eu estou falando o que aqui na rádio, né? Eu estou dizendo para as pessoas entenderem que as falácias estão presentes. Tem gente que conta muita história que é fundamentada em verdades, porém de forma a levar as pessoas a concluir algo errado. A Previdência do Brasil hoje, quem mais sofre hoje com a Previdência continua sendo os pobres, mas ele não vai deixar de ganhar o que ele já ganha hoje, e eu não tenho nada a ver com o governo, né, antes que alguém já pense sobre isso, mas é que o fato que nós temos muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tendo contribuído muito pouco para isso. Então, pessoas que passam em concurso ou pessoas que estão na gestão pública, né, e em todas as esferas, que trabalham por 8 anos e recebem para o resto da vida. Então, a reforma da Previdência é uma forma de você estancar a sangria. Não é que resolva integralmente, porque nossos problemas são múltiplos e são mais profundos do que só esse. Mas a Previdência significa um meio onde os recursos que estão sendo drenados vão ser limitados, né? O tamanho do buraco é muito grande. Então, para poder tampar isso, não vai ser em 1 ano, 2 anos ou 5 anos. A Previdência sendo reformada agora vai alterar a forma de pagar para reduzir o tamanho do buraco. Então, se nós tínhamos alguém cavando rapidamente, o processo de cava vai continuar, só que um pouco mais lento, dando tempo de você tentar recuperar outras áreas e garantir que o Estado não quebre, porque se ele quebrar, ele vai sacrificar quem? A produção, as empresas, o emprego e a renda. Então isso faz mal para todo mundo. Que já estão sacrificados no Brasil, né? No seu limite. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado para garantir que nós consigamos dar o próximo passo. Temos o próximo ano, né? Que situação que nós chegamos, né? Em 2008 nós éramos um país que não sofria com o tsunami do mundo. E hoje nós estamos com o mundo, muitos países crescendo e a gente sofrendo ainda com isso. Isso é pesaroso e tem que tomar cuidado do que faz e como faz. E aí só para última pergunta, as trapalhadas, digamos, lá de cima de Brasília, principalmente do atual governo, acabam também afetando um pouco esse ritmo, inclusive, para resolver o problema, não? Com certeza, porque a gente fala de confiança, né? Se alguém está na gestão de um negócio, transparece um descontrole e quem o vê falar ou vê fazer
não entende que ele tem a capacidade toda disso, fica desconfiado de que consiga progredir para o próximo período. Então, a gestão quase que sisuda, né, altamente focada, tem que ter para garantir que o mercado enxergue realmente essa capacidade de gestão que deve acontecer, né? A Bíblia fala que quem vai construir uma casa deve saber se tem material para aquilo, para que depois não fique na metade do caminho, alguém olhe assim e diga, né, olha, ele começou e não terminou. É a mesma coisa, nós temos que saber que podemos fazer e fazer as coisas com o devido planejamento. Meu amigo Dr. Daniel, foi uma satisfação recebê-lo. Toda minha, Ronaldo, estamos à disposição sempre que necessário. Aí na próxima conversa a gente fala da finança das pessoas. Tamo junto. Esse doutor Daniel Eduardo dos Santos, ele é doutor em economia, conversou com a gente hoje, para que você que acompanha Novo Tempo possa entender um pouco mais esse cenário da economia. A gente tem a possibilidade, inclusive, de compreender as razões, as justificativas para se defender a reforma da Previdência. Agora, 4 horas e 26 minutos.